O que nós vamos ver agora é a cartela com a fala do advogado isso aí falando sobre a possível, né? É porque é o seguinte, existe uma polêmica muito grande sobre essa questão do parentesco, porque o Vasco está sendo comprado por um investidor que tem parentesco com a presidente do Palmeiras. Então, ele explicou um pouco, tentou explicar essa história do o que é parentesco na legislação brasileira. Bora ouvir o que o cara disse aí. Tem a cartela com a fala dele aí. Vamos botar lá, aí para o nosso telespectador ouvir. Ó. O Código Civil brasileiro define o parente por afinidade. Existe o parente de segundo grau, que é parente consanguíneo. O parente civil, ou seja, que existe de fato uma ligação. E existe o parente por afinidade. Tanto a Lei Geral do Esporte quanto o regulamento da CBF não trata do parente por afinidade. Há duas correntes aqui para serem analisadas nesse caso. Uma corrente mais restritiva, em que não caberia aqui uma interpretação ampliativa para algo que está restringido no direito. No entanto, existe uma outra corrente que a gente chama no direito de teleológica, que é para buscar entender os fins da norma. O propósito da norma é garantir a integridade das competições e a lealdade esportiva. Com base nessa fala, Francinito, a família Crefisa no Vasco é uma salvação financeira ou pode haver aí um conflito de interesse? Só antes de você responder, ainda bem que nós temos aqui um vascaíno e advogado que vai nos ajudar a entender essa história. Bom, primeiro ponto, o Vasco está quebrado e precisa do dinheiro do Lamáquia para voltar a ser competitivo no futebol brasileiro. Isso é o ponto 1. Agora, o pai do investidor que quer comprar a SAF do Vasco é casado com a presidente do Palmeiras, ou seja, o Marcos Lamáquia, que quer botar o dinheiro no Vasco, é filho do José Roberto Lamáquia, que, por sua vez, é casado com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Então, isso aí já dá um rolo familiar que preocupa. É bom se dizer, abrindo uma aspas, que eles moram em casas separadas, tá? Casos de família. Casos de família. Leila não mora com a revelação eu vi. Mas o que é que diz o regulamento do sistema de sustentabilidade financeira do Fair Play financeira da CBF? Vamos lá, estabelece uma regra, né? Clara, nenhuma pessoa física ou jurídica pode deter direta ou indiretamente controle ou influência significativa sobre mais de um clube na mesma divisão. Ou seja, no caso aqui é a Série A, né? O Vasco tem lá, está na Série A ainda e o Palmeiras também. Ou seja, o investidor independente, né, tem 100% de capital próprio, mas o processo, gente, não é 100% transparente. É preciso que se esclareça tudo isso antes do negócio ser concretizado. A CBF, os órgãos de fiscalização, a ANRESF, que é esse novo órgão aí de regulamentação do futebol brasileiro, ela tem que acompanhar tudo isso muito de perto, porque isso não vai terminar agora. Os clubes como o Flamengo, rivais do Vasco, outros clubes também, vão se sentir no direito, né, de tentar embargar esse negócio. Não é um processo simples, mas eu acho que por bem do nosso futebol, a transparência ela tem que existir nesse aspecto, porque é um precedente que está se abrindo, então temos que ter muita cautela para aprovar tudo isso. Ou seja, eu defendo o jogo limpo, para que dê tudo certo, né? Não quero aqui como comentarista dizer que não, o Vasco não tem direito a isso. Tem, se provar que não tem esse parentesco, que isso não pode ter favorecimento para o Palmeiras, que os dois não possam formar uma sociedade, ou seja, tudo isso aí tem que estar muito claro, professor. Teoricamente ele está com medo do Vasco se fortalecer como o Palmeiras e ficar aí apadrinhando. Deixa eu dizer um negócio aqui para você, antes da gente entrar com o professor Pairlandim, tem uma mensagem aqui, porque ele não está presente fisicamente, mas espiritualmente ele está aqui e ele queria falar. Eu vou lhe dar a vez, meu amigo, não se tema não. Gabriela Brandão, nossa produtora, coloca a mensagem aí que mandaram aí, porque ele não está presente. Se for o Marquinhos, fisicamente, mas espiritualmente ele está aqui. Cadê a mensagem dele? Ele está nervoso, ele não se conteve. Mas vamos lá. Ele diz, repete aí para mim, Gabi, que eu vou... O Monturil está dizendo aqui, a Gabi está relatando aqui, que nunca viu tanto flamenguista
pesquisando direito esportivo. E aí eu passo a bola para o professor Luciano Paes Landim, que além de advogado é torcedor. O negócio não é barrar o dinheiro, é fiscalizar todo esse processo, para que a gente tenha, né, algo transparente, para não macular essa imagem já tão denegrida do nosso futebol, do futebol brasileiro. Explique, professor, ajude ao nosso teleouvinte a entender essa história. Eu acho interessante isso. Quando a 777 foi comprar o Vasco, não tinha polêmica. Ninguém... Algum jornalista que falava aqui, acolá, rapaz, esse dinheiro, essa empresa é séria. Alguém falava isso. Mas não havia polêmica. Todo mundo sabia que a 777 dificilmente daria certo. Era um momento de desespero, de algum jeito, fizeram uma venda às pressas. Como foi a do Botafogo, que ainda ganhou alguns títulos. Agora, com o Lamaccia, como o homem, o dinheiro que ele vai gastar no Vasco é dinheiro de pinga, porque ele é rico demais, ele é mais rico do que o pai dele. Bilionário. Ele é mais rico do que o pai dele, porque o Lamaccia, a mãe dele é herdeira do Banco Real. Ele é filho único do Marco Lamaccia. Então ele já tem aí 30 bilhões do pai, ele é filho único. De leve. A mãe dele é herdeira do Banco Real. O Banco Real foi vendido em 1990 por 2 bilhões de reais. Tu imagina uma família que sabe ganhar dinheiro, o que faz com o dinheiro desse. Então o cara é mais rico do que o pai dele. Eu tive curiosidade de pesquisar a rede social dele hoje. O cara não tem uma postagem a não ser Vasco. O Instagram dele só é Vasco. A vida social dele, realmente você não sabe. Isso é de uns 6 meses para cá. É só Vasco. Mas enfim, o cara realmente ele é muito reservado. Então quando ele foi domingo ao Palmeiras, aí tiraram uma foto. Porque ali lá tirou foto do diretor do Corinthians, eu não vi confusão. Ali lá tirou foto com o diretor do São Paulo, não tem polêmica. Mas tirou com o futuro dono do Vasco, porque a coisa vai dar certo. Todo mundo é um alvoroço. Por quê? Porque o cara vai investir 3 bi. Simplesmente, o CT está em reforma. Simplesmente, o cara vai antecipar agora 75 milhões de reais a pagar 2 anos de dívida do Vasco, porque fica aquela história, vai estar contratando e vai pagar e não paga a dívida. Pelo contrário, está pagando dentro do cronograma. Não, ele renegociou as dívidas. Não, né? Claro, como a Gol renegociou. Mas ninguém sabe se ele está pagando em dia. Está pagando. Se não tiver, você já estava falando aqui. Estava na notícia. Então, essa história toda é por causa do dinheiro do rapaz. Mas não se preocupe, olha, veja bem. Esse assunto tem que ser interpretado por 3 itens. Um que eu não vejo pouca gente falando, é que a Leila vai sair do Palmeiras ano que vem. E outra coisa, vocês acham que se a coisa engrossar, a Leila não renuncia do Palmeiras? A família Lamaccia... Acho que não, professor. Com licença. Acho que não. Deixa eu falar um pouco, flamenguista. Deixa eu falar um pouco. Leila sair do Palmeiras é difícil. Estou dando só um exemplo. Você acha que a família Lamaccia, o cara já gastou 120 milhões de reais. É um negócio que ele não tem como voltar atrás. Ele é obrigado a comprar o Vasco. A não ser que apareça uma proposta melhor. Mas se não, o que ele gastou já está ali. Você acha que a família Lamaccia bota dinheiro para perder? Não bota. Senão os caras não tinham 30 bilhões só de um lado. Já tem um histórico de direito estudado aí já. Então, em primeiro lugar, a Leila sai do Palmeiras ano que vem. Acabou. E acabou. Questão do parentesco. A lei, quando fala em parentesco e parentes afins, ela é explícita. É assim que o Código de Processo trata. Parentes e os afins. No caso da lei esportiva, não falou. Bem ou mal, não falou. Aí vão procurar agora, porque é o Vasco, né, uma interpretação extensiva. Não, mas lá na frente fala, por causa da questão da igualdade do processo, que o processo tem que ser imparcial, para o futebol não ter nenhum conluio. Ora... Daqui a pouco, professor, vai aparecer uma nota do Flamengo dizendo precisamos de esclarecimentos da CBF, de quem for preciso, porque agora, como disse o nosso querido, foi o Monturil, né? Monturil. Que falou sobre essa questão de pesquisar, porque assim... Todo mundo é especialista em direito da CBF. Todo mundo agora quer saber um pouquinho... Mas, claro, isso está configurando propriedade cruzada. De ontem para cá, pelo contrário, o Palmeiras é um clube associativo, não tem fins lucrativo. O Vasco, SAF, é uma empresa com fins lucrativo e cujo investidor não poderá tirar dinheiro por 10 anos. Já imaginou um negócio desse? Tu bota 3 bi no negócio, 3 bi é 1% ao mês da quanto? Mas você Aí o cara bota 3 bi e não pode tirar por 10 anos. Tecnicamente não pode tirar, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Você então tem que denunciar para o juiz, promotor. Não, eu não vou denunciar. Tem que denunciar. Mas é o que tá acontece. Sofrendo de véspera. É o que acontece. Eu não entendo porque... Você pegar... Eu pego o YouTube e fui ver todos os programas esportivos. Todo mundo, até a Jovem Pan, que não gosta de falar muito do Vasco,
Só falava no Vasco, todo mundo, Juca Kfouri, o Mauro César, é o PVC. Então, realmente, é porque o Brasil hoje tem 2 times organizados, Palmeiras e Flamengo, que se organizaram. E agora você vai ter um terceiro, que é o Vasco. Porque esse dinheiro que o Lamatti vai gastar é dinheiro de pinga para ele. O homem é rico demais. Se fosse um liso, ninguém estava preocupado com o Lamatti. Eu vou dar só um exemplo Ninguém rápido. tava. A gente tem o grupo Red Bull, que controla o Leipzig da Alemanha e o Salzburg da Áustria. Eles já se enfrentaram em competições europeias por comprovarem independência operacional ao longo dos anos. Ou seja, até no futebol europeu a gente vê que, por mais que modelo seja... de negócio funciona. Exatamente. Foi Então, longe. assim, não é incomum de poder acontecer aqui no Manchester Brasil. City tem 12 clubes na Europa, 12, além do Bahia aqui, 12. Na Europa existem 120 clubes que são multipropriedade. Já aconteceu durante o torneio, foram disputar a Champions, de um clube, o que aconteceu? Foram disputar a Champions, não pode ir membros do campeonato, pois o Manchester United saiu da gestão por aquele período até o clube voltar e passou para um fundo, o que a lei brasileira também permite. Então, querendo dizer que podem espernear para todo lado, mas o negócio vai acontecer. E o Vasco vai... E outra coisa, quando você falou no começo que a coisa é para ser de transparência, você quer mais transparência do que isso. O Vasco gasta, sabe quanto por mês com os fiscais da Justiça? O Vasco gasta 500 mil por mês hoje, por quê? Foi nomeado o administrador judicial para o Vasco. Depois tem um cão de guarda. Depois tem um equipe. Todo contrato hoje do Vasco é auditado pela Justiça. Os caras ganham 500 mil reais por mês para trabalhar via judicial do Será Vasco. por que isso acontece? E só no Vasco. Porque o Cruzeiro, por exemplo... está exigindo É estranho, isso é porque tem torcida. É porque tem torcida. O Cruzeiro, o Gerson. A pessoa fala assim, vejo jornalistas falando na mídia, mas o Vasco gastou 200 milhões contratando. Só o Gerson do Cruzeiro, que está em recuperação judicial, e a mídia é muito seletiva, não fala nisso. Só o dinheiro do Gerson paga todo o investimento do Vasco. O Gerson ganha mais do que o Ryan ganha na Premier League titular da Copa do Mundo. Então, agora, o Vasco é o Vasco, né? É um time, tem um time que, segundo a pesquisa, está com pouca torcida, mas você vê a repercussão, que todo mundo só fala do Vasco. Mas você sabe que é mais curioso, só para a gente encerrar esse tema, né? Só pegar a fala aqui da Luz. Sabia que ela parece que é bem aliada. Não, imagina. O Vasco pode, né, tecnicamente se tornar um clube organizado, com dinheiro, mas isso aí também não significa que vai ganhar títulos, né? Mas é um passo, Tem não é? um passo importante. Mas vamos Ele está se esperar o sentindo ofendido, desenrolar essa é a verdade. Ele tá preocupado. Vamos ver o andar da não tá carruagem. Com a palavra, Luziquela Oliveira. Eu não acho que seja um conflito de interesses. Pode ser sim a salvação financeira. Pode ser a salvação financeira, mas é o que eu falava agora. A gente tem exemplos de clubes europeus que tem ali, tem franquias, como eu acabei de mencionar aí, que tem vários clubes e que disputam, por mais que sejam de Mas países quando há um diferentes. confronto entre eles, tem lá de uma... países Brasil diferentes, também tem. mas quando disputam competições europeias, tem ali uma solução. Então, assim, é uma chance do Vasco resolver sua situação financeira, contratar bem e ganhar títulos, inclusive em cima do próprio seu Flamengo. Não, isso existe essa Então, assim, possibilidade. janeiro. Não, Só não, não é não garantia. não sofra por Não é antecedência. garantido que isso vai acontecer. Não, mas e se não fizer? Será? Não é pior se não fizer? Não, claro que é Então. assim, aumenta a possibilidade. Mas a gente sabe que SAF no Brasil, que embora esteja caminhando para se transformar numa realidade mais abrangente, envolvendo outros clubes, ainda precisa de muitos acertos, muitos ajustes. A gente viu o Botafogo 2024 gastar muito dinheiro, formar um grande time, ganhar Campeonato Brasileiro, Libertadores no mesmo ano e depois no ano seguinte quebrou, né? Não foi adiante. Mas o Lamatti tem muito dinheiro. Ok, não há nenhuma garantia de que ele vai continuar com esse aporte, pode assinar um contrato, depois ver que não era bem isso. Não sei, tem muitas coisas. Mas é muito Já sim, tá- né? Você está torcendo para errado. Sim, É mas muito isso sim. mesmo. Beba água, O cara beba deu água. um beba contrato. água. Beba um Não, pouco de eu vou água. fazer o seguinte. O Francisco bebeu uma água, tomar com calma, porque ele tá nervoso. Eu acho que ele quer a Ele SAF tá vendo do Flamengo. todo o problema do... Ele quer a SAF do Flamengo. Mas antes de vocês pedir a SAF do Flamengo, deixa eu dar um recado aqui da FAP Apucarana. Porque você começa hoje a construir o seu futuro sem sair da sua rotina. Se a falta de tempo, a correria do dia a dia ou a distância sempre adiaram o sonho da faculdade, a FAP EAD chegou para mudar isso. A educação à distância da Faculdade de Apucarana une flexibilidade, credibilidade e uma formação conectada com o mercado. Você pode escolher entre administração para quem quer liderar, empreender e crescer profissionalmente, engenharia de software em uma das áreas que mais crescem no mundo, e ciências biológicas em formato híbrido com aulas online
e vivências práticas. Na FAP, você não faz apenas uma graduação online, você estuda com o suporte de uma instituição de verdade, com professores, atendimento próximo e o que é melhor, diploma reconhecido. FAP EAD, seu futuro cabe na sua rotina. Você quer saber mais? Vá lá no nosso WhatsApp, 43 9975 1729. Não anotou? 43 9975 1729. Olha o VAP pedindo replay, 43 9975 1729. Ou no nosso site, fap.com.br/FAPEAD ou no nosso Instagram, FAP Apucarana. Sabe aquele desejo de você entender como a vida funciona do DNA até os ecossistemas? Se você é uma pessoa apaixonada pela natureza, sua carreira começa aqui. Chegou o curso de Ciências Biológicas da FAP, a união perfeita entre teoria e prática. Estude com flexibilidade online e venha para os laboratórios colocar tudo em prática. Com Ciências Biológicas você pode atuar em áreas como educação, pesquisa científica, meio ambiente, gestão ambiental e muito mais. Garanta sua vaga hoje mesmo e transforme a sua curiosidade em uma carreira de sucesso. Falar com essa camisa aí. Olha que a conversa sobre SAF tá rendendo e a confusão aqui tá grande. O Francinito tá nervoso. Mas o professor jantou. Já mandou um zap aqui pro PAP, disse eu quero a SAF rubro-negra, porque vai ter a SAF do Vasco e eu quero a SAF O rubro-negra. Flamengo não precisa disso. Mas calma, você tá nervoso. Baixa a guarda, ó. 3 contratações. Olha o Barcelona. A soberba precede a O queda. Barcelona contratou 3 jogadores que não deram certo e quebrou. Você sabe quem precisa de SAF no futebol, dos gigantes hoje, no futebol brasileiro? São Paulo, Corinthians, Santos. Esses clubes, eles estão realmente na pindaíba. Necessita de um Significa que o Flamengo financeiro. pode perder? Não, eu acho difícil. O Flamengo tem o maior patrimônio do futebol brasileiro, Então, que chama mas Pode devagar. torcida. Mas- A maior torcida do mundo que garante menos soberba, menos essa soberba. receita do Flamengo. Menos se trata de soberba. se trata de realidade. Não, é a mas- realidade. Você tá... Não é? Futebol é roda gigante. roda Um dia você tá em cima, no outro dia você tá 3 embaixo. contratações erradas aí. O Flamengo E vamos tá aproveitar. nessa hora gigante lá no topo desde 2019, né? Vamos embora devagar. E o período de seca?